Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é a gravação de uma live que rolou lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me procura lá, @tacomvida. Que eu convidei a Nazaré Jacobucci, que é uma psicóloga brasileira que mora aqui também em Londres, só que ela se especializou no luto. Então a gente bateu um papo bem legal, passou muito rápido. Vocês vão gostar bastante, vai esclarecer muitas coisas para quem tá vivendo o luto, uma perda de uma pessoa muito especial, de um animalzinho, de alguém que tá passando por uma separação. Enfim, às vezes a gente não considera esse período do luto tão importante, ou a gente não sabe lidar com ele e vai empurrando com a barriga até que uma hora não adianta, a gente tem que olhar para ele. Então a gente conversou sobre isso e, além disso, dei também algumas outras sugestões de florais. Fiz um vídeo essa semana falando que florais que pessoas que vivem o luto podem fazer uso, mas nessa live tem outros florais além daqueles lá, tá bom? Então recomendo que vocês assistam. Se vocês gostarem, deixa um like aqui pra mim no canal. Se inscreve se você ainda não se inscreveu e compartilha com as pessoas que podem se beneficiar dessa dica. Um beijo e até o próximo vídeo. Oi pessoal, boa tarde, bom dia, tô perdida aqui nessas horas. Estou aqui hoje com a Nazaré, que é essa psicóloga maravilhosa que vai falar sobre o luto. Olá. Ela estava por coincidência aqui em Londres e a gente conseguiu fazer esse encontro aqui. Quero saber primeiro, antes da Nazaré se apresentar, se vocês estão me ouvindo direitinho, porque eu estou aqui com o microfone, ó. Então é importante eu saber se vocês estão ouvindo a gente direitinho. Fala alguma coisa aí pra mim. Alô? Pessoal! Está. Ainda temos poucas pessoas online, mas essa live vai ficar gravada por 24 horas e depois eu vou disponibilizar lá no YouTube também pra quem não puder participar, porque eu sei que esse horário, né, é difícil de concentrar bastante gente, porque é horário de almoço, né? Claro. Mas não importa, o que importa é que a gente tá aqui e estamos muito felizes e eu quero pedir pra Nazaré se apresentar também. Tá. Olá, boa tarde para quem tá aqui em Londres e bom dia para quem tá no Brasil. Eu sou Nazaré Jacobucci, eu sou psicóloga hospitalar e especializada em luto, né? Em processos de morte e luto. E um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto tão delicado, né? Mas ao mesmo tempo tão importante. Sim, tem um tabu sobre falar sobre a morte, né? As pessoas têm medo de até falar sobre ela, de às vezes atrair, né? Melhor nem falar sobre isso, porque vai que atrai, alguém morre, como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Uhum. Então, pra você já é um assunto muito corriqueiro, né? Mais fácil de entender, pelo menos. Eu acho que eu entendo que é assim, né? A questão do tabu, não sei se é um tabu, né? Eu acho que é uma dificuldade, porque a gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte, porque de fato é um assunto difícil, né? A partir do momento que você assume que você é mortal e que um dia você vai deixar de existir, eu acho que tem um medo aqui desse deixar de existir, né? Não só deixar de existir fisicamente, mas como deixar de existir na memória. Mas quando você começa a assimilar mais esse assunto, você percebe que você não vai deixar de existir na memória das pessoas. Uhum. Né? Você vai continuar existindo na memória delas, de uma outra forma, né? Eu acho que aqui está a grande dificuldade. Tem a ver com o ego isso, né? Porque sim. É o ego que tem medo de morrer, né? Sim, tem a ver com o ego, mas a gente... e também tem a questão, né, da gente deixar de fazer coisas. Será que vai dar tempo? Acho que tem um pouco também disso, né? Será que vai dar tempo de eu fazer tudo o que eu quero? Será que vai dar tempo de eu fazer tudo aquilo que eu desejei fazer na vida? Então também tem essa questão do medo. Tá. Pessoal, para quem tá entrando, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para Nazaré, deixem aqui, que daqui a pouco a gente responde, tá? Sejam bem-vindos. E hoje o assunto é sobre o luto. E
Nazaré, por exemplo, uma pessoa que... Essa foi a pergunta que eu mais recebi, né? Como lidar... Quanto tempo eu vou ter que lidar com isso? Com o luto da perda, né? De alguém especial. Ok. Bom, a gente não... Eu costumo brincar que assim, é uma brincadeira mesmo, né? Que a bola de cristal nós não temos, né? Então, é muito difícil a gente determinar quanto tempo vai durar um processo de luto. Não existe tempo, né? Tem um momento em que ele começa, que é o momento em que você tem um rompimento de um vínculo. O que é o luto? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. O que é o luto? O luto, ele começa a partir do momento que é um rompimento de um vínculo importante, né? E o luto, ele não é só, ele não começa apenas a partir da morte de uma pessoa, né? Morte de um ser humano. Não. Fala um pouquinho mais alto, o pessoal tá falando. Um pouquinho mais alto? Eu sou difícil, né? Ela é delicada, gente. Eu sou delicada, eu não falo tão alto assim. O processo de luto, ele começa quando tem um rompimento de um vínculo. E não necessariamente esse rompimento de vínculo é por morte, tá? Então, vamos pensar que o luto, um processo de luto, ele pode começar, sim, primeiramente, por a morte de um ser humano, mas ele pode começar pela morte de um animal de estimação, ele pode começar pela separação conjugal, né? Dependendo de como é essa separação, por uma doença incurável, tá? Eu penso que assim, uma doença, quando você recebe a notícia de uma doença que não tem cura, você pode demissão, né, que hoje é um problema que a gente tem aí no Brasil, grave, né, de demissões. A gente pode também ter um processo de luto por algo que é pouco falado, o processo de imigração, que é o que nós vivemos. Verdade, né? Tem razão. As pessoas acham fantástico que a gente mora aqui em Londres, né? É verdade. Mas assim, muitas pessoas têm um processo mesmo, um processo de luto, né? Porque tem um rompimento de um vínculo. Nós não estamos próximos da família, nós não estamos próximos dos nossos amigos. A gente perde muito Natal, Ano Novo, com a família, com os amigos. A gente perde o aniversário, né? No meu caso, dos meus sobrinhos tão amados. Então, é nesse sentido. Então, um processo de luto, ele começa a partir do momento que tem um rompimento de um vínculo, tá? E o tempo é muito difícil determinar, porque não existe, eu não consigo determinar quanto tempo vai durar um processo de luto, porque depende de vários fatores. Depende se a pessoa tem apoio familiar, um apoio social, se ela tem um apoio de amigos, se a espiritualidade também, eu estou falando de espiritualidade e não de religiosidade. Então tem uma série de coisas que compõem esse processo de luto e é isso que influencia no tempo. Eu acho que isso até responde a pergunta daqui dessa moça, que ela falou: o luto é uma situação que a gente se põe e pode sair sozinha, ou tem casos excessivos que causam doenças sérias? Sim, o luto, não necessariamente todas as pessoas vão precisar de um processo psicoterapêutico, por exemplo, para lidar com o luto. Não, tem muitas pessoas que conseguem, né? Tem recursos internos e externos para lidar com aquele rompimento daquele vínculo. Então, ela vai poder lidar com isso sozinha, sim, né? Claro, tendo o apoio, principalmente da família, dos amigos e de outros grupos sociais da qual ela pertence, tá? Agora, tem casos em que há um prolongamento, né? Do sofrimento, do sofrer, da tristeza, da angústia, dependendo também, vamos pensar em caso de morte, dependendo da morte, né? Então, por exemplo, uma morte que se deu por suicídio, né? Você perde alguém por suicídio. Tá. É um processo de luto um pouco mais complicado, às vezes. Então, aí você vai precisar da ajuda de um profissional,
né? E um profissional da psicoterapia, um psicólogo, em determinados casos até mesmo um psiquiatra, né? Então sim, mas depende muito do caso. Tá, não temos mais perguntas por enquanto. Oi, pessoal que tá entrando. A minha mãe entrou, olha lá ela lá. A sua mãe entrou. Olá, mãe da Thaís, como vai? Tá. Ô, Nazaré, pra gente esperar o pessoal também entrar mais um pouquinho, a gente continuar falando dessa história, você pode contar um pouquinho da sua história pra gente? Como que você chegou a, né, a desenvolver esse trabalho com o luto? Bom, eu sou psicóloga, né, e a minha formação se deu em psicologia hospitalar. E dentro do hospital, quando eu comecei a fazer a minha especialização em psicologia hospitalar, já na graduação, no último ano, você tem que fazer umas escolhas, né? Então, a minha escolha foi fazer o estágio na psicologia no hospital. E eu fui para uma área que é a área de cuidados paliativos. Né, o que é os cuidados paliativos? São pessoas que estão, que possuem doenças que não tem cura, não tem possibilidade terapêutica de cura, e então essa pessoa é encaminhada para o setor de cuidados paliativos, né? E nos cuidados paliativos não é paliativo, a gente tem muita coisa para fazer para que essa pessoa possa viver até o momento da morte dela, né? Então, e foi ali que eu comecei a me deparar com um processo de luto que a gente chama de luto antecipatório. Então, a pessoa ela já estava se despedindo de algumas coisas, ela já estava com algumas demandas, e eu comecei a pensar, não, mas isso daqui tem a ver com luto. E aí eu fui estudar um pouco e vi que realmente nós tínhamos que estudar sobre o luto, né? E fui fazer especialização, então, em luto, depois da pós em psicologia hospitalar. Aí eu fui contratada pela Santa Casa de São Paulo, e lá eu, então, comecei a estudar sobre processos de luto e fui fazer uma especialização no 4 Estações, Instituto de Psicologia, que é um instituto em São Paulo, especializado, né, em estudos sobre o luto. E então e ali comecei a minha jornada nesta demanda de luto. E depois, dentro do ambulatório da dor crônica, eu pude trabalhar com algumas questões de pacientes enlutados e que tinham dores crônicas. A dor crônica está avaliada a um processo de perdas. Então, eu comecei a trabalhar com esses pacientes. E depois nós tivemos, dentro da Santa Casa, o ambulatório de dor crônica / cuidados paliativos. Então, eu também trabalhei com pacientes em final de vida, né, que tinham essa demanda do luto antecipatório. Nossa, deve ser muito transformador, né, para você como, né, um crescimento espiritual, enfim, de todos os níveis, trabalhar com isso, né, porque imagina o medo que a pessoa não sente, né, deve passar um filme na cabeça da pessoa, né, tipo, não tenho mais muito tempo de vida, o que eu vou fazer agora? Então, gente, isso é pra saber que existem profissionais que trabalham com isso, então procurem se você tem alguém na sua família que passa por isso. É bom saber que existe esse tipo de cuidado, que é paliativo, né, que é proporcionar pra pessoa uma melhor qualidade de vida enquanto ela está aqui ainda, né? Os cuidados paliativos, aliás, eu tô indo agora, né, fazer um mestrado. Ai, que chique, gente. Fazendo um mestrado em cuidados paliativos, né, já para poder ter um pouco mais de subsídios teóricos e práticos para oferecer para os nossos pacientes. E assim, de fato, porque é um momento, eu digo que é o momento mais sublime da vida, é o momento em que você está próximo da sua morte. Eu imagino, deve ser muito louco. É transformador mesmo, né? E, primeiro, eu acho que você pensar na sua vida, como você viveu a sua vida. Por isso que eu tenho um blog, né? Vou falar um pouquinho dele, que eu escrevo sobre a temática da morte e do luto, né? E aí tá assim, perdas e luto, educação para a morte. E as pessoas dizem assim, educação para a morte? Eu falo, na verdade, quando a gente fala educação para a morte, a gente está educando para a vida.
Tá. Não é educação para a morte. A gente está educando para a vida. Porque a morte, ela faz parte da vida. Ela faz parte disso aqui. Né? Em algum momento a gente vai ter que sair de cena. E como é que a gente quer sair de cena? A gente quer sair de cena, ter vivido tudo aquilo que a gente desejou, ou a gente vai sair de cena assim, né? Puxa, quanta coisa está faltando, né? Porque, na verdade, nós não sabemos quando vamos sair de cena. Sim. Então, por isso que a gente tem que ter uma vida com sentido. É muito uma vida né? Uma vida com sentido, uma vida com propósito, né? Para que quando chegar este momento, e que a gente não sabe exatamente como ele vai chegar, né? Eu não sei se eu vou ter uma doença e aí eu vou ter um momento para pensar, ou se a morte vai chegar e chegou. Eu não sei. Dá até um ataque cardíaco de pensar, gente. Eu não sei. Eu não fico pensando na morte. É muito interessante, né? Porque eu não fico pensando na morte o dia inteiro. Claro que não. Eu trabalho com a morte, mas eu não fico pensando nela o dia inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem que se apropriar mais da vida. É isso que eu quero com os meus textos. Que as pessoas se apropriem mais da vida, se apropriem mais dos seus desejos, dos seus propósitos, que tenha significado, né? Então eu acho que é isso. É nesse sentido que a morte nos ensina muito. A morte nos ensina a viver. É isso. É verdade. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão... As pessoas estão falando bastante coisa aqui. Deixa eu ver, peraí. Antes de eu dar... Sim. Parabéns pela visão em trabalhar com esse tipo de cuidado. Eu prefiro a prevenção, mas tenho suporte para o paliativo. Sinto muita tristeza. Parabéns pelo blog. Tá, ela ri, mas é com respeito. É verdade, gente. Muito verdade. Em que momento o enlutado tem alta em psicoterapia? Em que momento ele tem alta em psicoterapia? Ele tem alta em psicoterapia a partir do momento em que eu observo. Isso é o meu olhar, né? Eu acho que a gente tem profissionais maravilhosos, principalmente no Brasil, né? Tenho muitos colegas incríveis que trabalham com luto, tá? Temos esse instituto em São Paulo, Instituto Quatro Estações, e fantástico, né? De 4 psicólogas incríveis, e que eu estudei lá, então eu posso dizer que são incríveis. A gente também tem no Rio de Janeiro, né? A gente tem em Natal também, a minha querida Milena está lá em Natal, e a gente tem um grupo em que é um grupo assim, de psicólogas especializadas em luto, né? Então a gente tem aí psicólogos pelo Brasil inteiro que trabalham com essa temática. Apesar de muita gente não saber que existe essa especialidade, né? Tá. Psicólogos especializados em luto. Então, eu tenho muitos colegas. Então, eu vou dizer assim, do meu olhar, é quando a pessoa ela já começa a caminhar para outros assuntos da vida, né? A perda não está mais tão central, ela não está tão concentrada na perda. E ela já está começando a vislumbrar outras coisas na vida dela, né? Pequenos objetivos em que ela começa a retomar, pequenas coisas. Para mim, naquele momento, ela já pode caminhar talvez para uma outra psicoterapia, né? Um outro momento, um outro psicoterapeuta. Então, para mim, é isso. Quando ela começa a vislumbrar uma nova possibilidade, outros objetivos, outros afazeres. Para mim, aí ela já pode ter uma alta da psicoterapia voltada para o luto, tá? Eu acho interessante esse negócio da morte, porque você falou, você não leva só, no caso, a perda de alguém, né? É todo o nosso processo de despedidas de coisas. Sim. Sejam bens materiais, sim, né? Você mudar de um país para o outro. Então, eu brinco com meu marido que eu falo assim, é difícil morrer em vida, né? Porque toda hora eu tenho que estar, né? A gente tem que estar se reinventando. A morte mexe com todo mundo, é para sair do cômodo, né? Por de exemplo, fazer coisas diferentes. diferentes. Eu vou te dar um exemplo de um processo de luto que é muito terrível, né? E as pessoas não prestam muita atenção. Por exemplo, quando nós terminamos, eu vou dizer na minha época, né? Na minha época, olha lá.
a gente estudava, e eu acho que hoje também, né? As pessoas estudam no colégio até terminar o segundo grau, né? Até terminar o ensino médio, e depois vão para a universidade. Essa passagem do ensino médio para a universidade é terrível. Por quê? Porque você estudou com aquelas pessoas a vida inteira. E aí, de repente, aqueles amigos, porque um vai fazer administração, o outro vai fazer psicologia, o outro vai fazer medicina, o outro vai fazer arquitetura, né? As pessoas vão para lugares diferentes. Então, imagina esse rompimento desse vínculo com esses amigos. Porque não é todo mundo. Eu ainda tenho... Olha, gente, eu tenho 52 anos. É claro que não parece que eu tenho 52, não obviamente. Brincadeiras à parte. Mas eu tenho amigos que estudaram comigo desde o pré-primário. Então, olha que coisa fantástica. Eu tenho, né, essas pessoas que eu ainda tenho convívio, que eu tenho amizade, que eu tenho afinidades. Mas, imagina que pouquíssimos, né? Sobraram 4. Sobraram 4, mas eu ainda tenho 4. Mas, não é assim, né? A maioria vai se perder. Então, esta passagem do colégio para a universidade é muito dolorosa. E é um processo de luto. E a gente não percebe isso, né? Não percebe. Isso passa desapercebido. Isso é um luto não reconhecido. Um luto não reconhecido, como a gente costuma dizer. Até estava lendo um texto seu que você fala, né? Que existem vários tipos de luto. Será que você pode falar um pouquinho desses tipos? Posso. A gente tem o luto... Eu costumo dizer, né, que a gente tem o luto natural. Luto, eu é que uso essa nomenclatura natural, tá? As pessoas usam luto normal. Eu uso luto natural por quê? Porque naturalmente a gente vai ter perdas na vida. Né? E a morte é natural. Ela faz parte da natureza, né, do ser humano. Então a gente tem o luto natural, perdas. A gente tem lutos não reconhecidos, por exemplo. Um luto clássico não reconhecido é o luto pelo animal de estimação. E que a sociedade assim, como assim? Mas você ainda está chorando porque seu cachorro morreu. Sim, porque a gente tem que pensar naquele cachorro. Aquele cachorro às vezes era a companhia daquela pessoa, né? Era o grande amigo. O cachorro, ele costuma ficar 15 anos, né? Com uma família, não é isso? Então, imagina, o gato, né? O gato, eu acompanhei uma moça aqui na Inglaterra que ela fez a eutanásia da gata. Ela precisou fazer. Então, foi um processo de luto, né? Um processo de despedida daquela gata. Então, esse é um luto não reconhecido, né? A gente tem o luto antecipatório, que é o luto, principalmente, eu costumo dizer que é um luto muito mais voltado para as questões de hospital, porque é o luto das pessoas que estão, né, em processo de final de vida, ou que tem a notícia de uma doença incurável, ou mesmo quando a gente muda. Quando a gente, eu me dei conta outro dia disso, de que quando a gente muda de país, a gente também vive um luto antecipatório. Porque você está deixando o seu país e está indo para outro, né? Então, você também vive um luto antecipatório de despedidas. E a própria família que fica, né? E a própria família que fica. A gente tem... e tem outro, por exemplo, tem o luto traumático, porque quando você se dá, a morte, né, o confronto com a morte foi muito avassalador, como num acidente de avião, por exemplo, quando tem sobreviventes. Acidente de carro, né? Sim. Isso também é traumático, né? Nós temos o luto coletivo, né, quando temos uma catástrofe natural ou quando acontece algo. Eu vou dar o exemplo do 11 de setembro, que a gente acabou de fazer o aniversário do 11 de setembro, né? Então, o 11 de setembro foi um luto coletivo. Sim. Porque é um luto vivido por todas as nações,
né? Por todas as etnias, por todas as religiões, é um luto coletivo. Então, aí você vai tendo alguns lutos. Tá. O que eu acho curioso é que a pessoa que fica, né? Vamos supor, ela perde alguém, perde um pai, perde uma mãe, perde um filho. Na verdade, é a chance. A vida tá dando uma nova possibilidade de um renascimento dentro da própria vida, né? Porque ela deixa de exercer aquele papel que ela tinha antes. E ela tem que se reinventar para ser uma outra pessoa. Sim. E ela vai ter que se adaptar a todas aquelas mudanças que a perda daquela pessoa, a presença daquela pessoa vai fazer. Né? Uma das questões que a gente trabalha em psicoterapia é justamente esta coisa de assumir novos papéis. Né? E de fato, de reinventar. Né? Por quê? Porque a pessoa ela vai começar uma nova estrutura de vida, não uma nova vida, mas uma nova estrutura de vida a partir daquela perda. Né? Sim. Então, e muitas vezes ela vai ter que assumir alguns papéis dentro daquela família. Né? Assumir os negócios, às vezes. De repente é isso, o pai morreu, né? E o filho ele vai assumir um novo papel, porque ele já trabalhava com o pai. Vamos pensar nessa situação, ele já trabalhava ali com o pai, então o pai morre, ele vai assumir um novo papel dentro daquela família e ele vai assumir os negócios do pai. Então é isso, né? Dependendo da perda que você tem, você vai assumir novos papéis, você vai ter que fazer uma nova estrutura de vida, né? Você vai ter que reinventar mesmo algumas coisas. Isso é fato. Sim, e eu até estava lendo no texto, no blog dela, gente, um texto de uma moça, que eu acho que eu entendi isso, que ela perdeu o irmão. Sim. Então, o que eu queria fazer o paralelo aqui é o seguinte: as pessoas da família, vamos supor, você perde um irmão, né? A mãe perdeu o filho. As pessoas da família, cada uma vai sentir esse luto de uma forma diferente, vai expressar esse luto de uma forma diferente, e às vezes vamos supor, eu perdi meu irmão, mas era só seu irmão, e a sua mãe perdeu o filho? Sabe? Então a pessoa não tem aquele reconhecimento do sofrimento dela, entendeu? Então, essa é uma coisa muito interessante, porque assim, o luto, ele é vivenciado de uma forma totalmente subjetiva, tá? Cada ser humano vai vivenciar aquele processo de luto à sua maneira. Não existe. É lógico que existe um padrão, né? Que a gente pensa, mas cada pessoa vai expressar de uma forma. Então, a pessoa perdeu o pai, por exemplo, e cada membro da família vai sentir aquela perda de uma forma. Não tem como. Por quê? Porque nós somos diferentes. Sim. Nós sentimos diferente, a gente tem a nossa subjetividade. Então, cada membro da família vai sentir, de uma forma, né? Sim. E uma coisa que eu gosto muito de falar, e quando eu dou aula, eu friso muito isso, é assim, não existe que tipo de luto que seja pior, tá? Tá, isso precisa ficar muito claro, porque a nossa sociedade ela tem uma tendência, né? A mãe que perde o filho, né? Pera lá, e o pai? E o pai que perdeu o filho, né? E a irmã que perdeu o irmão, né? Eu estive em Cajuru, lá no Brasil, em junho, eu estive no Brasil e eu fui a Cajuru, que tem um projeto belíssimo de educação para a morte, do meu querido amigo, Dr. Peçanha Júnior. E uma menina lá, e, gente, é uma coisa incrível, mais ou menos uns 300 adolescentes foram assistir a palestra. Nossa, e eu achei que honra! Esse é o objetivo, né? Porque é para uma escola. E foi muito bacana. E uma das garotas tinha perdido o irmão. Ai. Queridíssimo, o irmão era assim, era a figura de apego dela. E ela quis fazer um depoimento sobre o irmão. E eu achei fantástico, né? E ali ela pôde expressar toda a dor dela, né? Tá. E tudo que ela estava sentindo com relação à perda daquele irmão. Então é isso, não existe que tipo de luto seja pior.
Eu não posso, porque depende do vínculo que a pessoa tinha, depende das perdas secundárias que a pessoa teve a partir daquela perda. Então, e o luto é um processo subjetivo, né? Acho que temos algumas Nossa, tem várias coisas aqui. Tem muitas coisas que Deixa eu ver, que a gente... Eu quero saber, a gente perdeu aqui. Nazaré, o psicoterapeuta do luto, não pode continuar o processo após a melhora do enlutado? Olha, depende, ele pode. Eu estou dizendo assim, no meu olhar, tá? O meu trabalho, né? Quando eu percebo que um enlutado, ele já está melhorando e que ele já está com novos objetivos, ele começa a ter novas questões na vida, o meu trabalho é voltado para o processo de luto, tá? Então, eu acabo conversando com esse paciente, né? Às vezes eu ainda fico mais um pouco, até esses objetivos estarem um pouco mais estabelecidos, e aí sim eu dou indicação para outros colegas para que a pessoa aí comece um processo psicoterapêutico para lidar com outras questões da vida, que aliás eu acho que assim, né? Psicoterapia, sempre que possível, as pessoas fazerem psicoterapia em algum momento da vida, né? É necessário, né? É necessário, né? É necessário. Eu fiz né, terapia por 20 anos, né? E continuo, claro, né? Tem que fazer. Né? O psicólogo, ele tem que fazer... Recebe muita carga, ele né? Ele tem que fazer psicoterapia, né? Não dá pra gente ser um profissional se a gente também... Assim, a gente tem que ser analisado também, né? Então, estou nesse processo há muitos anos. Eu acabo pedindo para que outro colega atenda quando porque o meu foco é de fato o luto, é psicoterapia voltada para o luto, psicoterapia breve voltada para o luto. Tá. A Mary falou, quando vi o tema da live, eu pensei logo no luto em vida, aquelas pessoas que terminam um relacionamento e tem o outro como morto, entende? Sim, também tem isso, né? Também tem isso. Às vezes a pessoa ela termina um relacionamento e aí a gente precisa pensar como que foi o término desse relacionamento, tá? Como que se deu? Foi de uma forma tranquila, em que houve um consenso das duas partes, ou foi um rompimento traumático? Né? Um rompimento com brigas, um rompimento com mágoas. Então, também. E às vezes, e hoje, né, as redes sociais, olha, a gente está aqui numa rede social, né? A gente está aqui numa rede social. A gente está numa rede social através e utilizando uma mídia social, né? E as mídias sociais não deixam, né, a gente em paz, não é isso? Então, verdade. Você termina um relacionamento, o que a pessoa faz? Ela vai lá, ela quer saber o que ele fez no final de semana, né? Então, isso também complica um pouco, as mídias também complicam um pouco hoje essa questão do desapegar-se, né, dos rompimentos. Então, e às vezes, se ela não consegue trabalhar, né, aspectos desse término de relacionamento, seria interessante ela realmente buscar uma ajuda de um profissional. Tá, isso responde uma das perguntas que uma moça fez pra mim nos stories ontem, que era quanto tempo dura um luto de uma separação, que é justamente isso que você tá falando. Luto, né? A gente não determina tempo, tá? A gente não determina tempo, porque tem vários fatores que compõem o processo de luto. Então, eu não posso determinar um tempo. A gente não determina se o luto vai... sim, o processo de luto, se for por tal perda, vai durar tanto tempo. Não existe isso. E eu acho também, né, Nazaré, que é muito como a pessoa resolve lidar com aquele luto. Sim. Porque, por exemplo, tem muita gente que não quer encarar o luto. Então ela pega, vai fazer um monte de viagem, ou ela vai fazer um monte de compra, ela não quer olhar para aquilo. Esse processo que você está falando, de que não quer de forma alguma, nós tratamos isso como um luto adiado. Né? É um processo de luto adiado. A pessoa ela não quer tomar conhecimento daquilo.
Tá? Então isso também acontece. E vai piorando, não piora, tipo, a situação? Porque isso piora porque em algum momento acontece alguma coisa que starta aquele processo. Né? E aí ela vai ter que dar conta daquele luto. É jogar aquilo pra baixo do tapete, tá lá atrás e vai aparecer agora. Também tem então, gente, não adianta jogar pra baixo do tapete, tá? Você vai ter que encarar isso aí uma hora ou outra. Não vai ter jeito. Ali conheci através dos florais, mas que energia sua. Muito parecida com Gisela Valim. Você é muito leve e especial. Obrigado. Deixa eu ver o que mais. Qual o blog dela? Pois entrei pouco tempo aqui, perdi o começo. O blog é www.perdaseluto.com. É o perdaseluto.com. A Silvânia falou, eu não aceitei a perda do meu filho. A gente tava falando sobre aceitação, né? Conta pra gente. Então vamos lá. Primeiro que eu penso da seguinte forma, né? Nós não aceitamos a morte, tá? Não existe aceitação, né? Porque para a morte não existe aceitação. A morte é muito difícil. Você aceitar que perder alguém, né, ou alguma coisa que lhe é muito cara, então a gente não aceita, tá, a morte. A gente compreende. Compreender é diferente de aceitar. Então, a gente vai assimilando. Por isso que é um processo. Né? É um processo porque tem várias etapas, tem vários caminhos. Então, você vai assimilando aquela perda que você teve no seu dia a dia. Aí você, no momento em que você consegue doar as coisas da pessoa que faleceu, por exemplo. Ali já é um outro passo, é uma outra etapa, que também é de cada um. Tem pessoas que vão doar tudo no dia seguinte. Tem pessoas que não. Demora anos, né? Que vão guardar. Tem pessoas que... Então, assim, a gente tem que... E tudo isso a gente tem que trabalhar com muito cuidado, tá? Então, não existe aceitação para a morte. Existe a compreensão, né? Existe o confortar-se, né? Você vai fazendo coisas e você vai recebendo coisas e aquilo vai te confortando. E aí é nesse conforto que você vai assimilando o que aconteceu no seu dia a dia. E é nesta assimilação que você passa para o processo de compreensão. Olha, interessante, gente. Então, acho que para quem chegou depois, né, a Nazaré já tinha respondido quando que o luto acaba. Então, o luto é um processo mesmo. Então, não tem um tempo pré-estabelecido para falar, eu vou demorar 2 anos para superar isso. Não tem essa. Então, a gente tem que ir processando tudo isso com o tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estou fazendo e amando. Pretendo estudar psicologia no futuro. Muito bem. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem perguntas. Deixa eu ver se eu tenho também mais alguma pergunta. E eu preciso falar dos florais também, que a gente pode... a gente pode fazer uso. Eu acho tem as terapias, né? Terapias integrativas e complementares. Isso. Né? Então, eu penso que o floral, ele pode entrar não como uma solução. Não existe solução, hein? Não existe solução mágica. Exato, exato. Não existe. Mas o floral, ele pode te ajudar no sentido de te trazer, por exemplo, esse conforto. Né? De trazer esse conforto para você. Então, por exemplo, num processo de luto, dependendo da perda que você teve, dependendo de como foi o rompimento do vínculo, você vai ter um momento de profunda tristeza, você vai ter um momento de profunda angústia. Desespero, né? De desespero, dependendo da perda que você teve e dependendo da forma como foi essa perda, então você vai ter um momento aí de desespero. E eu acho que é aqui que o floral entra no sentido de reorganizar. Isso. É essa palavra, gente. Reorganizar. Ai, que bonito. Vamos reorganizar, né? Vamos buscar centrar. Acho que é isso, né? Centrar e reorganizar. Aí, a partir dali, a pessoa ela
vai começar a trabalhar as questões vinculadas àquela perda. E aí acho que você tem, né? Sim, eu vou... Gente, se vocês quiserem pegar papel e caneta, depois também que a gente acabar a live, eu vou fazer os stories, vocês podem printar as telas depois, e quem estiver passando por isso, se você quiser oferecer pra pessoa, porque talvez ela não vai ver essa live, você oferece floral, se ela quiser tomar, ótimo, vai ser maravilhoso. Bom, tem alguns casos aqui, ó, por exemplo, perdi alguém e, sei lá, faz 2 anos até, não é nem recente. Isso vale para qualquer momento. Então a dor, aquele trauma, o coração tá despedaçado, você não consegue fazer nada, você tá muito triste. Então tem um floral que ele ajuda muito a resgatar a pessoa dessa situação do trauma, que é o Star of Bethlehem. Depois eu escrevo porque é um nominho chato mesmo. Então ele ajuda a confortar o coração. Depois eu recomendo também alguns vídeos que tem lá no meu canal para vocês verem mais sobre ele, que ele pode ser usado em outros casos também. Aí, Nazaré, por exemplo, uma pessoa, a gente estava conversando sobre a ansiedade. A pessoa perdeu alguém e ela entra em desespero. O primeiro sensação que ela tem é: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer sem essa pessoa? Ela era tudo pra mim. Então ela entra numa agonia e numa angústia, que o coração aqui fica pesado. Então, para ajudar nessa sensação de desespero, de não consigo ver a luz no fim do túnel agora, então existe também o floral Sweet Chestnut, que ajuda essa pessoa a conseguir acalmar, porque quando a gente está muito desesperado, a gente não vê saída para nada. É interessante porque tem, por exemplo, uma das questões, né, do luto, quando a gente tem uma perda muito significativa, parece que a gente não engole. Né? Fica parado, né? E aí, uma coisa muito recorrente que as pessoas falam assim, tem uma coisa aqui, né? Tem uma coisa aqui e eu não estou conseguindo engolir, né? Tá faltando ar. Então, esta coisa aqui se chama angústia. Tá. É isso, né? Eu tenho angústia e tá me faltando ar. Então, é por isso que a gente fala, né, Thaís, que é muito importante a gente expressar a dor. Eu ia entrar nesse assunto já. Expressar a dor, né? Então, eu vou... O floral que Thaís está falando pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Eu sou uma psicóloga que gosto das terapias alternativas. Eu chamo de terapias integrativas, né? Porque elas integram ali aquele processo. Não são alternativa para nada, não, né? São complementares. Elas são complementares, né? Então, a pessoa tomar o floral, ela vai, para isso, é para se reorganizar, né? Para buscar um central ali, para se centrar, né? A partir daqui, a gente vai começar a fazer um trabalho desse processo de luto. E é importantíssimo a gente vivenciar o processo de luto. É importantíssimo a gente vivenciar essa dor. E é importantíssimo a gente expressar a dor. É importante a gente expressar a dor. Né? Seja por uma escrita, né? Uma carta, às vezes que você faz. For, a gente precisa expressar. E é normal a gente chorar. As pessoas são duras às vezes, eu né? acho interessante porque as pessoas falam assim, mas quando que... Nossa, eu tô chorando, né, muito, isso é normal? Sim, é normal. Chorar é normal, né? A gente vive numa sociedade que não dá conta do choro, né? Que não dá conta de segurar, de aplacar a dor do outro, de olhar para aquele choro, né? Você vê uma pessoa chorando, não chora não, não, fica tranquila, vai dar tudo certo, para de chorar. Não para de chorar. Chora, segura ali uma caixinha de lenço e deixa essa pessoa chorar, né? O choro faz bem, né? Limpa a alma. E a gente precisa chorar, né? A gente precisa expressar a dor que a gente está sentindo por conta daquela perda que a gente teve. Tá. É importantíssimo expressar a dor. É um outro caso aqui também, que às vezes a gente não sabe nomear sentimentos, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa passou lá 5 anos, mas eu ainda sinto saudades, eu lembro daquela pessoa, só que assim, às vezes a pessoa entra num processo doentio. Então, às vezes ela, sei lá, passou por algum momento que ela tá mais sensível e ela começa a lembrar daquela pessoa e fica lembrando, como aquele tempo era bom, e ela esquece de viver o presente. Então, para esses casos que a pessoa não consegue se desapegar do passado, não consegue se desapegar das pessoas, tem um floral que chama Honeysuckle, que ele ajuda essa pessoa. Isso que aconteceu são memórias
consigo conviver com ela, sei que isso daqui é uma saudade, mas isso vai passar e eu preciso viver a minha vida, porque eu não posso viver do passado. Preciso continuar seguindo, né? Então esse floral eu acho que uma coisa importante é que, assim, as pessoas, elas morrem, né? Animais morrem, perdemos coisas ao longo da vida, mas a memória, né? A memória fica. E não é só a memória aqui, né? Mental, né? Mas é a memória daqui, do coração, da emoção, né? Então a memória afetiva, a memória emocional, ela está com você, né? Quer ver uma coisa mais fantástica? É quando a gente come um pastel aqui em Londres, né? Não é? É verdade. Quando você come um pastel aqui em Londres, você fala assim, meu Deus, a feira de São Paulo, né? Melhor, desculpa quem está em outro lugar, mas assim, para mim as feiras livres de São Paulo são as melhores do mundo, né? Já morei em outros lugares, então assim, as feiras livres de São Paulo são as melhores do mundo. Você come aquele pastel, é a memória da tua infância, é uma memória boa, né? E é isso. Eu tô dando um exemplo muito banal, mas para dizer que a memória fica, a memória está com você. E isso. E é bom que ela permaneça, né? Ela é a sua história, né? E ela vai permanecer com você até o momento da sua morte. Que bonito. Bom, outro floral que eu tenho aqui para falar para vocês é um floral para quem vive de uma maneira mais depressiva. Passou por esse processo e a pessoa, ela não consegue se reerguer, ela tá seguindo a vida dela, mas ela tá sempre lá, tipo, triste, melancólica, chorando muito. Então, assim, tudo bem chorar, não se deixa levar tanto por essa emoção, porque eu acho que é isso que, na psicologia, eu acho interessante. Você pode sentir qualquer coisa, não tá errado você sentir nada. Não. Só que o extremo também não é legal. Sim, quando a gente, você tá falando quando assim, existe o luto complicado. Tá? O que é o luto complicado? O luto complicado é quando a pessoa ela não consegue. O luto complicado é quando ela não consegue, de forma alguma, já passou um bom tempo daquela perda, tá? Vamos pensar perda por morte, né? Já passou um bom tempo pelaquela perda e a vida não seguiu. A vida está estagnada e essa pessoa, por exemplo, está num processo depressivo, às vezes grave, né? Então, nesses casos, a gente tem que ter uma combinação aqui de coisas, tá? Então, a psicoterapia, aliado, às vezes, a um psiquiatra, né? E, claro, tem as terapias integrativas também que podem ajudar a gente nesse processo. Tá? Eu como farmacêutica, apesar de eu gostar muito dessa área holística, né, que vocês sabem que eu gosto, trabalho com os florais, eu não sou contra, eu sempre falo, não sou contra absolutamente nada de medicamentos alopáticos. Que às vezes a gente fica assim, eu não vou tomar essas coisas fortes aí, esse tarja preta. Não é bem assim que funciona, às vezes a gente precisa, então a gente tem que aproveitar todos os recursos que a gente tem, porque é por um tempo também, você não vai ficar dependente dele a vida inteira se você não quiser, né? É uma escolha. Sim. E só pra terminar a questão daqueles sentimentos mais depressivos, melancólicos, é o floral mustard. Quem se interessar aí, quem estiver vivendo esse processo da melancolia, da tristeza, nada tá legal, parece que tem dia que você tá bem e tem dia que você tá mal, esse floral ajuda bastante. Eu acho que o ideal, né, Thaís, isso a gente eu falo que tem um mundo ideal e tem um mundo real, né? O mundo ideal seria a pessoa que está vivendo esse processo de luto e que está muito difícil, né? Seria a pessoa aliar um processo psicoterápico, né? De psicoterapia, de preferência voltada para a psicoterapia do luto e aliar com aquilo que seja confortável para ela. Para a pessoa, tá? Porque já é um momento de desorganização, já é um momento de desconforto. Então, a pessoa precisa buscar algo que seja confortável para ela. Tá. Então, se a pessoa disser para mim, olha, eu gosto muito de florais, eu acho bacana, então eu apoio que a pessoa vá e busque um floral. E aqui seria o alinhamento, então, né? De uma prática integrativa é isso, né? Uma prática, uma terapia complementar com
a psicoterapia, né? Por exemplo, eu gosto muito também da acupuntura. Ah, eu também adoro. Eu acho a acupuntura uma técnica incrível e que traz, né, o relaxamento, enfim, e é bem bacana. Vamos ver se tem mais alguma coisa, que daqui a pouco acho que a gente tem que terminar. A gente tem que terminar. Eu queria falar uma coisa antes, deixa eu só falar. Sim. E quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa parte, e a pessoa que ficou guarda algum ressentimento, alguma mágoa que não foi resolvida, ou ela sente muita culpa, tem alguma dica, sei lá, algum ritual que a pessoa pode fazer pra conseguir superar isso? Sei lá, olha, além da psicoterapia, né? Não, esse é uma questão culpa e essa coisa do... Por isso que quando a gente trabalha com pessoas em final de vida, né, tem algo muito importante, que é o perdoar e ser perdoado. Né? Então, quando a pessoa está no processo final de vida, eu sempre gosto de saber, quando eu vou atender, se tem alguma questão, né, relacionada ao perdoar e ser perdoado. Tá. Porque isso é importante. Né? É importante. O perdão é algo importante na vida. Né? E as pessoas morrem muito mais confortáveis quando elas conseguem perdoar e ser perdoadas por alguma coisa, e às vezes não é tão grave, mas para ela é grave. Para ela é grave, então se para ela é grave, então tem importância. Né? Não, e aí a gente precisa fazer uma análise mesmo do que aconteceu, por que aconteceu, todos os aspectos, e aí nós vamos trabalhar esta questão em psicoterapia. Então, mas gente, tem várias coisas que envolvem uma questão de mágoa e de perdão. Então não é tão simples, gente, nada é tão simples nessa vida, simples, tem que trabalhar mesmo. Não, mágoa é uma coisa bem complicada e bem complexa. Acho que você tem que dar um pouquinho... Eu acho que aqui não... Meus 2 temas de vida, perdas e florais. Muito bom. É um bom tema. Melhor live. Adoro elogio. Gente, elogia aí. Vamos lá. Tem 8 meses que uso florais e consegui moldar bastante. Mas sinto que agora, para uma outra fase que entrei, que é de emagrecimento, preciso de uma terapia. Se só com os florais me ajudou, imagina... com a terapia e florais juntos. Sim, aí é fantástico. Maravilhoso. Essa combinação é que é bacana. A Dora tá falando. Vale lembrar que o mustard é ótimo para melancolia sem explicação, de forma cíclica. Perfeito. Sim, a Dora falou, queridas fofas. Gente, Dora. É a Dora. Ah, que linda, Dora. Dora, adoro você. Foi através dela e da Ana que eu conheci essa maravilhosa aqui. Gente, eu acho que era isso. Eu anotei mais algumas coisas, mas a gente tá com pouco tempo e se eu começar a entrar nesse assunto, a gente vai se estender mais, aí a live vai cortar, de repente, vai ficar feio. É verdade. Né? Então, eu queria deixar aqui, então, assim, quem tem interesse em saber mais sobre... quem quiser saber mais sobre perdas e luto, né? Visita meu blog, que é o Perdas e Luto. E o Instagram dela também. Meu Instagram é o contrário, é Luto e Perdas, porque quando eu fui registrar já tinha, então é o Luto e Perdas. E o Luto e Perdas também tem várias... o Luto e Perdas no Instagram eu já faço também tem posts voltados para luto, mas eu também busco outras áreas, né? O blog tem mais de 60 textos. E são textos maravilhosos, viu, gente? Porque eu olhei lá. Assim, são textos com uma base teórica, obviamente, mas que são textos em que todos os leigos conseguem ler e conseguem aproveitar e entender o que é um processo de luto. É isso aí. Deixa eu ver só o que a Ju falou aqui. Falem sobre a não abandonar a dor com medo de deixar de amar a pessoa que se foi. Dá pra gente falar mais uns minutinhos sobre isso? Como assim? A pessoa que se foi, então se você parar de sofrer, foi isso que eu entendi, significa que você não ama mais a pessoa. Não, de forma alguma, né? Eu continuo amando a minha mãe exatamente como desde o momento em que eu nasci. Né? Eu não deixei de amar a minha mãe em nenhum momento. E eu continuo amando da mesma forma. Né? Eu amo a minha mãe. E leiam meu último post, que foi sobre o meu pai. Eu li.
né? Eu li A essa ausência. história. Ai, gente. E eu escrevi finalmente, depois de... Tenho o blog há 4 anos e finalmente eu consegui escrever sobre o meu pai. Eu li sobre E isso. lá vocês vão... E eu amo o meu pai sem tê-lo conhecido. Então não existe isso, né? A gente vai continuar amando sim a pessoa. E ela tá aqui, ó, na minha memória e aqui na minha memória. Ok? Ai, a Lucimara aqui, ó. Lucimara, minha querida Lucimara, que eu adoro. Amo vocês, Lucimara, ela está falando. Lucimara, um super abraço pra você, muito carinhoso mesmo. Pessoal, então é isso. Se vocês tiverem mais algum comentário ou quiser tirar alguma dúvida com a Nazaré, entra lá no Instagram dela, vai estar lá no meu feed. Eu já postei o post na segunda-feira, é só procurar lá que vai estar lá. E é isso. Se vocês tiverem outras sugestões, por favor, entrem em contato também pra sugerir, que aí eu vou procurar outras pessoas também desse naipe aqui, ó. E olha, e assim, né, e qualquer pergunta que tenham, lá no meu blog tem o e-mail e vocês, por gentileza, podem me mandar as perguntas que eu responderei com o maior prazer. Maior prazer, eu respondo a todos. Então é isso, Nazaré, muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Por você ter aceitado o meu convite. Eu é que agradeço, eu agradeço muito a confiança, né? Eu agradeço o convite e aprendi uma coisa nova. E é isso que é a vida, isso que é bacana na vida, né? Isso que eu falo que é se apropriar da vida. É sempre a gente estar disposto a aprender coisas novas. E agora ela vai começar a fazer live lá no Instagram dela, viu, gente? Vou começar. Vocês trata de pegar no pé dela pra ela fazer live. Eu vou fazer live, vou responder perguntas. Vocês vão ter que... Agora eu vou ficar insuportável. Vai ficar insuportável. Não vai sair mais das redes sociais. Um grande abraço a todos e muito obrigada por estarem aqui. Beijo, pessoal.